Muito em breve nós estaremos iniciando o nosso culto. Se você está sozinho ou acompanhado, não importa. Se ajeita, se acomoda agora no seu lugar, coloque de lado tudo que esteja talvez te distraindo e use esses primeiros instantes para você, no seu coração, se preparar para cultuar a Deus, para receber dele uma porção da sua palavra, para que esse seja o momento de um encontro com Deus.
sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei em ti. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Boa noite, meu querido, minha querida. Seja bem-vindo a esse nosso culto da noite. Alegria nós temos de estar na presença de Deus, reunidos virtualmente, mas Deus está presente conosco. Com certeza Ele está presente no seu coração, na sua vida, na sua família. Use desse momento para de você poder ouvir dele e prestar culto a Ele. Acabamos de ouvir uma canção que vai nos lembrando que os nossos pés estão na rocha inabalável que nos sustenta eternamente. E isso Deus tem feito para as nossas vidas. Ele é a nossa rocha, mais nada. Nós não encontramos segurança em mais nada. E nesses dias de pandemia temos aprendido isso. Algumas pessoas têm aprendido na pele essa verdade. Mas o importante é aprender. Não importa se foi hoje, se foi ontem, se foi há 10 anos atrás. Nós temos a certeza que Deus é a nossa rocha inabalável. A nossa segurança está nele. Pautado nisso, vamos orar. Ó Pai, nesta noite, como nós somos gratos pela rocha inabalável de Jesus Cristo. Tu tens nos sustentado através de tantas dificuldades até hoje e por conta disso queremos te louvar e engrandecer o teu nome nesta noite. Que o nosso louvor possa refletir e espelhar toda a gratidão que está nos nossos corações. E venha, Senhor, ministrar as nossas vidas nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Comanda terra, céu.
cedo de manhã, contemplamos teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu. Tu és o Deus da terra e céu. Aleluia, aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo. Deus maravilhoso, Criador, tu és santo, santo. O universo declara o teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu. Tu és o Deus da terra e céu. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor
que sustenta a minha vida. No teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Semana passada nós ouvimos do pastor Gessé Carvalho, que é coordenador da Junta de Missões Mundiais do Oriente Médio. Ele coordena todos os esforços dos missionários que estão a campo. Nesta noite nós vamos ouvir do pastor Caleb. Ele está, de fato, no campo missionário junto com a sua família, ministrando diretamente a todos que o rodeiam, que na sua grande maioria são muçulmanos. Por conta disso, para proteger a sua identidade, está ali um desenho animado para representá-lo junto com a sua família e para poder mostrar um pouco daquilo que tem sido a atividade dele. Vamos prestar bem atenção para ouvir o que Deus está fazendo e como nós podemos melhor orar. Anamatu wassalam, graça e paz. Eu sou o Caleb Mubarak, missionário de missões mundiais no mundo árabe. Que alegria me dirigir a vocês hoje para falar sobre os desafios de viver pelo poder de transformar entre as nações. Somos a família Mubarak e estamos casados há 22 anos. Há exatos 5 anos chegou para nós a nossa grande herança e tão esperada, o pequeno Ismael. Há 17 anos nós servimos como família missionária ali, especialmente entre os árabes de fé islâmica. E a gente tem como maior desafio a busca, como discípulos de Jesus, levar muitos outros árabes, descendentes de Ismael, aos pés do Senhor Jesus. As palavras de Paulo a Timóteo oferecem, no meu entendimento, 3 dimensões bem pedagógicas. O apóstolo fala sobre liderança, sobre sofrimento e sobre ensino de qualidade. Ele desafia seu discípulo a saber liderar em todas as circunstâncias, que saiba também ensinar verdades eternas, mas que também saiba sofrer, uma vez que a fidelidade a Jesus tem sempre um preço. Dito isso, eu gostaria de convidar vocês a perceberem o quanto essa carta ainda é aplicável ao dia de hoje, ao contexto ali do Oriente Médio. Queria te mostrar essa família, é uma família muito especial, ela se enquadra muito bem dentro desse aspecto da carta de Timóteo, de saber liderar bem. Eles são exímios conhecedores da Bíblia, abriram mão de um passado de religiosidade dentro do islamismo, são perseguidos diariamente, especialmente as crianças, são naturais de um país do norte da África, onde 99% da população é muçulmana. Mas eles são líderes, e líderes de excelência, têm ajudado a tantos outros cristãos a crescerem na fé naquele que os tirou das trevas e os trouxe à luz. Eles vivem diariamente o tripé mencionado por Paulo a Timóteo: poder, amor e equilíbrio. Já o papai dessa foto que você está vendo me ensinou o quanto é desafiador viver num ambiente em que saber sofrer é primordial. Ele se converte ao Senhor através da ajuda de missionários, a cuidar da saúde do filho, que nasceu com um problema muito sério, mas a situação levou o garoto a óbito. E esse pai, então, hoje já com Cristo, é atacado todos os dias por todas as pessoas. A sua comunidade, até o dia de hoje, ele é chamado de anátema, de traidor, e tem muitos benefícios negados por conta da sua decisão de seguir a Jesus. Mas ele segue andando por aquelas ruas empoeiradas da sua cidade, ouvindo todos os amaldiçoando. Mas a sua resposta sempre é a mesma. Ele diz: quem nos deu o menino foi o Senhor, quem permitiu que ele se fosse também foi o Senhor. E ele conclui dizendo a todos: louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor. Ele vive pelo poder que vem do alto, e ele ainda exerce amor aos seus inimigos. Isso marca a vida desse valoroso irmão em Cristo naquele país regido pela lei islâmica chamada Sharia.
Mas eu quero terminar com um último exemplo, que tem muito a ver com essa foto que você está vendo aí. Hoje, no Oriente Médio, muita coisa está acontecendo, principalmente entre refugiados que vivem em situações precárias. No verão, as temperaturas podem chegar aos 60 graus em alguns acampamentos, mas no frio, como agora é o inverno por lá, as temperaturas esse ano estão abaixo de zero por muitos dias, há muita neve, e o frio tem sido um grande obstáculo, até mais do que um ataque mesmo de um inimigo ou de um grupo terrorista. Mas é justamente ali, num ambiente desse, que a gente tem muita alegria de dizer que existe um oásis em meio a tudo aquilo. Tenda de Brincar, que é um projeto voltado a crianças em idade pré-escolar, ele tem sido um auxílio, à ajuda a crianças que vivem o trauma de uma guerra. A Tenda de Brincar, que recém voltou agora do período de lockdown, as crianças já estão indo novamente, graças a Deus. A gente já pode, então, ver ali transformação de vida acontecendo, porque existe o equilíbrio, mesmo citado por Paulo, o equilíbrio de saber levar ajuda, caridade, mas também ter como prioridade o ensino da palavra de Deus, que faz com que missões mundiais estejam no caminho correto, o qual é aquele de viver o poder de transformar vidas naquele lugar. Que o eterno, poderoso e bondoso Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela nossa parceria, por caminharmos juntos. Tudo que é feito no campo depende muito das igrejas no Brasil e a gente quer louvar a Deus pela vida de todos vocês. Um aplauso ao que vocês já fazem e têm feito e realizado até a data de hoje. Fiquem na paz. Em árabe a gente diz Ma'as salama. Até a próxima. Pastor Caleb, muito obrigado por nos trazer esse relatório. Quero destacar nessa noite aquele ministério voltado para as crianças refugiadas, Tenda de Brincar. Tenda de Brincar. Que ideia maravilhosa da nossa junta. Tem montado ali por conta da pandemia, ficou parado por um tempo, mas está tendo uma retomada de poder ministrar para as crianças com o amor de Jesus, vendo ali as suas vidas sendo transformadas por conta deste amor e, por extensão, as suas famílias também. Estratégia maravilhosa. Você pode orar por este motivo e por outros ao longo desta semana, sempre lembrando de colocar isso nas mãos de Deus, e Deus certamente está abençoando. Deus também tem nos abençoado em muito naquilo que Ele tem dado para cada um de nós, e nós temos o privilégio de poder dar de volta para Ele. Lembrando que este é o último domingo da nossa campanha para a nossa Junta de Missões Mundiais. Você pode fazer uma oferta usando 0,30 para poder ofertar a nossa Junta de Missões, e você também pode abençoar os de casa. Aqueles que têm uma necessidade, a nossa igreja pode ter ali recursos para ajudar, abastecendo o nosso fundo Ação Barnabé, qualquer quantia 0,15 para você poder também ofertar para a nossa Ação Barnabé. Nós temos também todo o trabalho, a manutenção do nosso ministério local, e a manutenção desta igreja, e esse é o momento de você poder ofertar ao Senhor. Deus tem mostrado que nossa prioridade é de fato o reino de Deus. Não apenas com palavras, mas com ações, que inclui também as nossas ofertas. Use esse momento de você poder glorificar o Senhor, priorizando o seu reino através da sua oferta. Here I stand
Pai, nós também queremos colocar nas Tuas mãos nessa noite a vida do pastor Caleb, a sua família. E lembramos, Senhor, de todo o trabalho que está sendo desenvolvido a partir do falar de Cristo no mundo muçulmano. E em específico nós queremos lembrar da estratégia para alcançar crianças e suas famílias nas tendas de brincar que estão inseridas dentro dos campos de refugiados. Ó Pai, nós pedimos que use esta maneira para poder comunicar o seu amor para as crianças, que por extensão também demonstrarão isso para as suas famílias. Que isso seja uma estratégia de alcançar muitos com amor e com a salvação em Jesus Cristo. Também agradecemos, Senhor, o privilégio de cultuá-lo com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, temos vivido tempos difíceis. E como vocês sabem, estamos agora na fase emergencial e os nossos cultos, mais uma vez, foram suspensos. Mas eu quero desafiá-lo a ficar conectado conosco, como igreja. Desde que começou toda a situação que temos enfrentado, temos aqui os nossos cultos online, temos tido também, sempre que possível, cultos presenciais. E eu quero convidar você para estar conectado conosco, por meio dos nossos cultos dominicais, os nossos cultos de quinta-feira, mas principalmente através dos nossos grupos que acontecem durante a semana. Nós temos grupos para as crianças no domingo à tarde, aula às 17 horas, temos escola bíblica dominical para o IBC Kids, temos reuniões para juniores no sábado, temos durante a semana reuniões para adolescentes, para jovens, grupos de oração de mulheres, reunião de oração de homens também, temos grupos da terceira idade, temos domingo de manhã a nossa escola bíblica dominical. Você tem inúmeras oportunidades de estar conectado, de estar em comunhão. Não passe esse tempo sozinho e isolado. Além disso, nós temos aí uma linha especial para você que ainda não participa de nenhum grupo e queira se conectar. Mande um WhatsApp para o número que aparece na sua tela, dizendo, olha, eu quero participar desse grupo da minha idade, e você vai ser encaminhado para o líder desta área. E, por fim, eu quero dizer a você que estamos nesse tempo, como pastores, orando e te acompanhando. Há uma linha exclusiva para oração e aconselhamento. Se você precisa de oração, se você quer mandar um pedido, quer que um dos pastores ore com você, se você quer marcar um horário para aconselhamento, basta você mandar um WhatsApp para essa linha. Esse número é uma linha exclusiva para os pastores terem um contato com você. Teremos prazer em te ajudar. Não se isole. Lembre-se, os dias são difíceis, mas juntos nós somos mais fortes e juntos nós somos melhores. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de convidar você a já reservar na sua agenda. Estamos encerrando uma série de estudos em nosso culto de quinta-feira. A partir da segunda quinta-feira do mês de abril, dia 8, nós iniciamos uma série de 4 estudos na chamada Estação Esperança. Pastor Kleber Lima, durante 4 quintas-feiras, vai falar sobre o cansaço. Uma das frases que eu mais ouço das pessoas é, eu não aguento mais. E ele vai então tratar exatamente desse tema, não aguento mais, reflexões necessárias para a vida. Durante 4 quintas-feiras, ele dá o estudo em nosso culto de oração e logo após, uma sala Zoom para oração e um bate-papo. É a Estação Esperança, não aguento mais, reflexões necessárias sobre o cansaço. Anote em sua agenda e esteja conosco.
Queridos irmãos, que bom estar aqui para compartilhar com vocês as boas notícias do Ministério Infantil. Nesse período, nós tivemos um aumento na equipe e nós tivemos que nos reinventar. Sim, o conteúdo é praticamente o mesmo, mas a forma de fazer foi totalmente diferente. E é tão gratificante ver pessoas se dispondo a fazer o serviço de Deus. São claquetes, gravações, cenários e tudo isso nos motiva, porque nós sabemos que a palavra está chegando ao coração dos nossos pequenos. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. Obrigada. Oi, Igreja Batista do Cambuí! Nós estamos aqui para contar as good news! Isso mesmo, as boas notícias do Ministério Infantil durante a pandemia. Só tem coisas boas, gente! É uma grande satisfação estar participando desse novo que está trazendo aqui dentro da igreja. Agradeço a participação de todos, aqueles que estão chegando, aqueles que já abraçaram o Ministério Infantil. É muito gratificante. A gente está aprendendo muito e queremos que vocês também, quem quiser vir aprender, contar a história, ajudar no cenário, venha, que é muito gratificante. Contamos com vocês. Good News. Uma das coisas que nós observamos no Antigo Testamento é como Deus usou em várias instâncias adversidades. Às vezes eram pestes, outras vezes era a espada inimiga, mas em todas as situações adversas, Deus usou para lapidar o seu povo Israel e para chamar de volta a uma correta comunhão com Ele, chamando também as demais nações ao arrependimento e à salvação que somente Deus pode prover. E certamente nós estamos vivendo um momento deste no mundo inteiro. Deus está chamando o mundo para se curvar perante Ele. Em meio a isso, há muita dificuldade e sofrimento. Não é que Deus não se importa, ou Deus é, de alguma forma, um Deus maldoso. Mas Deus usa o sofrimento para nos instruir e para nos chamar para bem de perto a Ele. Nós queremos usar esse momento de oração, de apresentar de volta as mãos de Deus, aqueles que estão sofrendo, aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso meio, e também chamar a nossa nação para a salvação que existe apenas em Jesus Cristo. Contribui esse momento, usa esse momento para conversar com Deus, colocando para Ele tudo que está no seu coração. Vamos orar. Ó Pai, nesta noite, nós entendemos que nosso refúgio está em Ti apenas, e que em Ti apenas existe a salvação. Existe, Pai, muitas maneiras que Tens usado para chamar as pessoas ao arrependimento. Mas uma das maneiras, Senhor, tem sido, ao longo de toda a história, adversidades e dificuldades. E nós que estamos vivendo no mundo a pandemia do Covid, entendemos que esse é o momento que o Senhor do Universo está usando para chamar toda a humanidade para si mesmo. Tu és o Deus que ama, o Deus que tem todo o poder, mas permite a adversidade muitas vezes para nos instruir e para nos ensinar. Ó Pai, pedimos então pela salvação da nossa nação. Pedimos pela salvação do Brasil. Use, Senhor, a nossa igreja e as nossas vidas para proclamar dia e noite as boas novas da salvação em Jesus Cristo. Nós não escondemos dos outros do nosso sofrer, nós sofremos como as demais pessoas, mas há uma diferença. Nós temos o próprio Deus, nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, isso faz toda a diferença para quem está vivendo aquele momento de luto ou de outras dores. Nós, Pai, queremos colocar nas Tuas mãos, então, aquelas pessoas que de fato estão sofrendo. Há muitos, Senhor, que estão agora lutando contra o Covid.
Pessoas, Senhor, que fazem parte da nossa igreja, seus familiares, gente querida, gente que nós conhecemos, às vezes das nossas próprias famílias, às vezes nós mesmos. E nós pedimos, Senhor, que esteja agora ministrando com a sua presença, com o teu poder, tudo que intenciona para a vida de cada um nesse momento. Esteja, Senhor, também junto às suas famílias, consolando, confortando, demonstrando, Senhor, que Tu estás presente e caminhando passo a passo. Ó Pai, nós lembramos daquelas famílias que também estão enlutadas, que perderam, Pai, seus entes queridos por esses dias, esta semana ainda. Gente, Pai, que chora agora por conta da dor da saudade, e todos nós sabemos o que é isso. E nós pedimos, Pai, que esteja então ministrando como somente o Teu Espírito Santo consegue ministrar. Nós usamos palavras boas de consolo e de alento, mas só o Seu Espírito Santo consegue ministrar nas regiões mais profundas da alma, onde necessita tão desesperadamente do Teu toque. Ó Pai, nós também pedimos que esteja ali abrindo oportunidades para todos nós, de falar de Jesus para todos ao nosso entorno. Ó Pai, nós temos uma oportunidade muito grande de poder falar de Jesus. Tanto sofrimento e pouca esperança, e nós temos o motivo da maior esperança do mundo, que é Jesus Cristo. Use então nossos lábios, as nossas experiências, nos reveste, Senhor, com o poder do Teu Espírito, com coragem, com intrepidez, mesmo em meio às dificuldades, de demonstrar Jesus Cristo para os que ainda não o conhecem. Para a honra e glória do Teu nome pedimos. Amém. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, desde os confins da terra, no mais profundo no mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos todos céus, nós, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Academia da Alma. Nessa série eu quero convidá-lo a matricular-se numa academia diferente. Matricular-se na Academia da Alma. Nela vamos aprender exercícios para o treinamento da alma, exercícios espirituais para uma vida saudável. Uma aula por semana, um exercício novo a cada semana, mas você se compromete a treinar diariamente.
Todos nós conhecemos alguns benefícios da atividade física. Especialistas dizem que a atividade física melhora a circulação, diminui o risco de doenças cardiovasculares, ele também previne ou reduz e controla o diabetes, ajuda a controlar o peso, reduz o risco de pressão alta, mantém ossos, articulações e músculos saudáveis, promove, na verdade, o bem-estar físico e mental. Então, os benefícios da atividade física são amplamente conhecidos. E eu tenho aqui proposto um outro tipo de exercício, na chamada Academia da Alma. Um convite para se matricular numa academia, nos termos que Paulo estabeleceu. Paulo diz, olha, exercite-se na piedade, exercite-se na devoção. Em outras palavras, pratique a devoção. Aprendemos aqui que devoção é a atividade ou atitude pessoal para com Deus que resulta em ações agradáveis a Ele. Então, exercitar-se na devoção significa ter uma atitude correta para com Deus que vai resultar em atitudes agradáveis a Ele. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala dos benefícios da atividade física para essa vida, mas diz que o exercício na devoção é muito melhor, porque promete benefícios nessa vida e também na vida futura. A Academia da Alma é um convite para que nós entremos em boa forma espiritual. Temos falado das práticas ou dos exercícios, isso é, exercícios de treinamento para a alma, as chamadas práticas espirituais, exercícios para a alma, que vão nos trazer um bem-estar espiritual, vão nos trazer um bem-estar emocional, ou exercícios que vão nos colocar em boa forma espiritual. Já vimos em primeiro lugar, sobre a prática da humildade. Humildade, o primeiro exercício desse nosso plano de treinamento. A segunda prática, o segundo exercício, foi a prática da resiliência, de estarmos firmes no meio das dificuldades. Hoje eu quero falar sobre a prática da compaixão. O exercício da compaixão, ou a prática da compaixão. A Bíblia nos apresenta a Deus como sendo um Deus compassivo. Êxodo 34, 6, quando Deus se revela a Moisés, o texto registra o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Os salmos, inúmeros salmos, falam da compaixão de Deus. O Salmo 86 diz que, mas tu, Senhor, é um Deus compassivo. Salmo 103, verso 8, compassivo e misericordioso é o Senhor. E nós também, queridos, somos chamados à prática da compaixão. No Antigo Testamento, os profetas falavam do exercício da compaixão, a compaixão como sendo algo que Deus espera de nós, mas o apóstolo Paulo, em 2 textos, fala do nosso chamado para o exercício, para a prática da compaixão. Colossenses 3,12 nós lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E Efésios 4,32, antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Para ajudar nessa nossa caminhada e prática, me permita aqui dar o significado, uma definição para a compaixão. Compaixão é um sentimento humano que se caracteriza pela piedade e empatia pela tristeza ou dor alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo e superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Isso no site Significados traz essa definição. É um sentimento caracterizado pela piedade, pela empatia diante da tristeza e dor alheia, que desperta o desejo de ajudar o próximo a superar os seus problemas. Mas eu quero dar uma definição um pouquinho menor aqui e mais direta. Compaixão é a virtude
de se identificar com o sofrimento alheio, acompanhado de um desejo de aliviar ou reduzir esse sofrimento. Compaixão é a virtude de se identificar com o sofrimento do outro, acompanhado de um desejo de aliviar ou reduzir esse sofrimento. E para que nós aprendamos a prática da compaixão, eu quero falar sobre aquele que foi a compaixão encarnada, Jesus. No Antigo Testamento, nós ouvimos e sabemos sobre a revelação de um Deus compassivo. No Novo Testamento, nós vemos o Deus compassivo entre nós. Jesus, a Bíblia diz que Ele veio e esteve entre nós cheio de graça e de verdade. Jesus esteve em nosso meio cheio de compaixão. Várias vezes os evangelhos falam de Jesus e apresentam Jesus exercendo compaixão. Marcos 9,35, naquele texto muito conhecido, que diz que Jesus percorria as cidades, as aldeias, ele ensinava o evangelho do reino, ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e ele curava toda a sorte de doenças e enfermidades. E o verso 36 de Mateus 9 diz: vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Inúmeras vezes Jesus é apresentado nos evangelhos como tendo compaixão e agindo com compaixão. Além de Mateus 9, temos Mateus capítulo 14, diz o texto: ao desembarcar ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Mateus 15:32, então Jesus chamou os discípulos e disse: tem compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, eles não têm o que comer, e não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Marcos 1, 40 e 41, aproximou-se dele, Jesus, um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica purificado. Queridos, hoje nós vamos ver um episódio, desses episódios, onde Jesus exerce compaixão. Jesus andava com os discípulos de cidade em cidade, pregando, ensinando, curando. E ele ia com seus discípulos, seguido também, via de regra, por uma grande multidão. Um certo dia, Jesus se aproximou de uma cidade chamada Naim. Ele vinha de Cafarnaum, e ele entrou na cidade de Naim. Na cidade de Naim, eles deram de cara com um funeral. Era o filho de uma viúva que estava sendo, naquele momento, levado para ser sepultado. Isso está registrado apenas pelo evangelista Lucas. Eu quero ler os versos 11 a 17, que conta e descreve esse episódio, que nos mostra um Jesus compassivo. Jesus sendo para nós um exemplo daquilo para qual somos chamados a fazer a prática da compaixão. Verso 11 do capítulo 7 de Lucas diz: pouco tempo ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se de Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Jesus, tendo passado, queridos, por Cafarnaum, chega à cidade de Naim. Naim localizava-se na Galileia. Naim, muito interessante, significa aldeia da consolação. Uma vila simples, alguns dizem muito pobre, próxima de Cafarnaum. Ele, Jesus e seus discípulos e uma multidão que o seguia encontraram-se na porta da cidade com um cortejo fúnebre.
E esta não era a primeira vez que essa mulher passava pela experiência de enterrar alguém próximo e querido. Ela era viúva. Ela, não sei há quanto tempo antes desse episódio, já havia enterrado o seu marido. E ela tinha agora somente um filho. Agora seguiram para enterrar o seu único filho. O cemitério, por questões rituais e cerimoniais, ficava fora da cidade, porque era considerado algo imundo, cerimonialmente falando. Jesus chegou exatamente quando o cortejo atravessou os portões da cidade. Os dois grupos se encontram. A multidão que vinha com o cortejo, Jesus, seus discípulos e a multidão que vinham para Naim. E a sorte dessa mulher, o destino dessa mulher está prestes a ser mudado. Nessa história, nós vemos um Jesus compassivo. Uma história curta, simples, mas com um exemplo do modus operandi de Jesus, um homem compassivo. Como Deus é compassivo. Como se desenvolve a compaixão? Como se desenvolve essa virtude de se identificar com o sofrimento do outro e ter o desejo de aliviar ou reduzir esse sofrimento? Nós precisamos, em primeiro lugar, queridos, aprender a olhar o outro como Jesus olhava. Há um olhar diferente. A Bíblia diz que logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse: não chores. Primeira atitude para a prática da compaixão. O exercício da compaixão é uma mudança em nosso olhar. Nós vemos muitas coisas e o muito olhar leva-nos muitas vezes à indiferença e à insensibilidade, até uma forma de autoproteção. Mas Jesus viu aquela mulher. Olha que interessante. Nesse primeiro momento, ele não olhou para a multidão, ele não olhou para o jovem morto, mas diz a Bíblia que ele olhou para aquela mulher. É interessante o número de vezes no Novo Testamento em que Jesus é apresentado, é citado nos Evangelhos, olhando para as pessoas. A compaixão de Jesus começava com este olhar. Não um olhar qualquer. Mateus 9 diz que ele olhou para as multidões e as viu como desgarradas e errantes, como ovelhas sem pastor. Ele olhou para o jovem rico, o amou, olhou para o paralítico, para o leproso, para o cego e teve compaixão. Há um olhar de graça, um olhar que não é um olhar natural, é um olhar bem pensado, é olhar intencionalmente. Diz a Bíblia que ele olhou para ela, logo que a viu. O nosso grande problema é que muitas vezes nós estamos olhando para nós, ou quando olhamos para o outro, estamos olhando não da maneira adequada. Nós estamos olhando, mas não estamos literalmente vendo com os olhos espirituais. A parábola do bom samaritano nos conta muito bem isso. O samaritano, diz a Bíblia, que foi ele quem ajudou aquele homem que foi assaltado. Mas a história diz que o olhar dele foi diferente do sacerdote e do levita. Diante de uma situação nova, difícil, nem que nós não saibamos muito o que fazer, nós vamos olhar como Jesus olhou. O olhar, um olhar intencional, um olhar para aquele que sofre, um olhar fixado, focado naquele que sofre. Em segundo lugar, queridos, para desenvolver a compaixão, para exercitar a compaixão, é preciso sensibilizar-se com a dor do outro. Diz a Bíblia que logo ou imediatamente que a viu o Senhor, se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O olhar como Jesus molda o coração. Depois de olhar, ele se encheu de compaixão. A expressão grega aqui, literal, significa ser movido lá no interior, ser movido nas entranhas. As entranhas eram consideradas a sede do amor e da piedade. Então, Jesus foi sensibilizado. O olhar adequado, o olhar intencional, o olhar focado, o olhar para aquele como alguém que sofre, leva a sentir, a se sensibilizar
interiormente com a dor do outro. Henry Nouwen diz o seguinte: viver com compaixão significa entrar nos momentos sombrios do outro, é penetrar em lugares de dor, é não recuar ou desviar os olhos quando alguém agoniza, significa permanecer onde as pessoas sofrem. A compaixão é que nos impede de dar explicações fáceis e ligeiras diante da tragédia na vida de alguém que conhecemos ou amamos. Compaixão começa com olhar, mas essa compaixão agora também, essa compaixão, ela nos leva a nos sensibilizarmos com a dor do outro. Jesus, queridos, ele sensibilizou-se, mas lembre-se do seguinte: o olhar e o sensibilizar-se não é automático, porque se eu não olhar com os olhos daquele que vê alguém que sofre, conseguir entender, penetrar, se identificar, essa ideia, se identificar com a situação do outro, eu não vou me sensibilizar com a dor do outro. Foi assim na parábola do bom samaritano. Diz a Bíblia, e você se lembra do texto: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores ou de assaltantes que o roubaram e deixaram, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Ele viu, mas não se sensibilizou, passou de largo. Diz o texto, queridos: de igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando ouviu, passou longe. Novamente, olhou, mas não se sensibilizou. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e, vendo, encheu-se de compaixão. Como Jesus, que olhou e sentiu, se sensibilizou pela dor do outro. Nós precisamos lutar contra a ameaça tão presente hoje, que é a ameaça da indiferença. Jesus sentiu compaixão por aquela mulher que chorava a perda do seu único filho. Jesus sabia, se identificou, sentiu, sensibilizou com o sofrimento daquela mulher, sofreu com ela. Ele sente o que ela sente. Mateus 14, outro texto diz: Jesus teve compaixão deles. Jesus olhava e tinha compaixão. Max Lucado diz que quando Mateus, falando de Mateus 14, que Jesus teve compaixão, quando Mateus escreve que Jesus teve compaixão de pessoas, ele não está dizendo que Jesus sentiu uma pena passageira delas. Mateus está dizendo que Jesus sentiu a dor delas profundamente. Nós precisamos praticar a compaixão, vencer a indiferença, vencer a insensibilidade, porque olhar como Jesus sempre nos leva a nos sensibilizarmos com a dor do outro. Portanto, um olhar que identifica o que sofre, um olhar que nos leva a nos sensibilizarmos com a dor do outro e nos leva a uma pronta resposta, um desejo e um compromisso, se for possível atuar naquela vida daquela pessoa, para minimizar a dor do outro. Diz o texto que Jesus se encheu de compaixão e disse: não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. Queridos, Jesus tinha o poder e tem o poder de remover completamente a dor. Jesus, como Filho de Deus, ele podia curar sempre que fosse do plano de Deus, podia alimentar, podia agir plenamente. Nós não temos todo esse poder, mas agimos no poder de Jesus. Jesus, por exemplo, tocou no coração, tocou no caixão e ele, naquele momento, ressuscitou aquele jovem. Agora, o fato é que Jesus aqui, ele até nem se preocupou com aquelas afirmações de impureza cerimonial. Se você tocar num morto, você vai ficar impuro, porque a compaixão não mede riscos. A compaixão nos leva à ação, é assumir um compromisso com uma causa. Mas temos que vencer, queridos. Temos que vencer alguns dos nossos inimigos para o exercício da compaixão, para agir com compaixão. A pressa,
o excesso de atividades, o foco exclusivo em nós, são barreiras à compaixão. Nós vamos vencer a pressa, o excesso de atividades, o foco exclusivo em nós, talvez o olhar desatento, para que nós possamos agir para minimizar a dor do outro. Jesus mudava a sua agenda, gastava o seu tempo movido pela compaixão. A mesma atitude do samaritano. Diz a Bíblia, queridos, que o sacerdote passou sem se importar, o levita também passou sem se importar, o samaritano parou e teve compaixão, viu e teve compaixão. E aí o texto diz, verso 34 de Lucas 10, e ele, samaritano, chegou perto daquele que estava ali, que tinha sido alvo dos assaltantes, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele quando voltar, te pagarei tudo quanto gastares a mais. Queridos, a verdadeira prática da compaixão nos leva a agir, fazer o que está ao nosso alcance para minimizar a dor, como este samaritano fez em favor daquele que tinha sido alvo dos assaltantes. Nós somos chamados para prosseguir, para continuar o ministério de compaixão de Jesus, aliviando as dores dos que sofrem. Os cristãos, ao longo dos tempos, dos séculos, têm sido o grupo que tem entendido que Deus nos chama para compartilhar o Evangelho e para demonstrar o Evangelho por meio da compaixão. Nós somos chamados a continuar o ministério de Jesus no poder de Jesus. O mundo, queridos, carece de pessoas mais compassivas. Nós precisamos de empresários mais compassivos, autoridades públicas mais compassivas. Nós precisamos de cidadãos, pessoas como eu e você, mais compassivos. Nós precisamos, em todas as áreas da sociedade, pessoas mais compassivas. Jesus foi a perfeita encarnação da compaixão. E nós somos chamados a sermos compassivos. Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Queridos, que grande desafio. Exercite-se na compaixão. Como povo escolhido de Deus, diz Paulo, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Hajam como o Mestre Jesus agia, que olhava, se sensibilizava e agia com base na compaixão. Queridos, nós precisamos agir com compaixão. Eu vou dizer a você que um dos efeitos colaterais da pandemia, vamos dizer assim, que um efeito positivo do que estamos vivendo, é que eu vi mais pessoas agindo com compaixão. Eu tenho visto mais pessoas agindo com compaixão. Médicos mais compassivos, temos visto políticos mais compassivos, nós temos visto empresários mais compassivos, seres humanos mais compassivos. Nós temos visto pessoas que têm usado positivamente a situação, permitindo que a compaixão seja uma marca. Mas também, queridos, eu quero dizer a você que uma das coisas mais tristes é que muitos não têm agido com compaixão. Muitos simplesmente a situação tem feito dessas pessoas menos compassivas. E quero dizer aqui a você hoje, se a sua posição política, a sua posição filosófica, se a sua posição ideológica, se a sua preferência teológica, corrente teológica que você segue, está te fazendo uma pessoa menos compassiva, desafio você a abandonar essa corrente, essa linha, essa postura. Se a sua ideologia, se a sua posição política, se a sua preferência em termos de corrente teológica faz de você a pessoa menos compassiva,
Abandone isso, porque o nosso chamado é para sermos compassivos. Deus não nos chama dizendo, olha, seja de direita ou seja de esquerda. Ele diz, seja compassivo. Deus não nos chama para sermos calvinistas ou arminianos. Deus nos chama para sermos compassivos. Deus não nos chama para sermos palmeirenses ou corintianos, ponte pretanos ou bugrinos. Deus nos chama para sermos compassivos. Isso é que nos identifica como cristãos. Então, que se qualquer coisa na sua vida, qualquer postura, qualquer posição, tem te levado a ser não compassivo ou menos compassivo, eu desafio você a abandonar isso. Se você quer exercitar a compaixão, é preciso ter um olhar como o de Jesus, que via a dor alheia. É preciso se sensibilizar com os que sofrem, deixar ser tocado pela dor dos que sofrem. Jesus sentiu compaixão e é importante agir, fazer o que está a nosso alcance. Queridos, eu espero que você, a olhar para os nossos profissionais de saúde que estão dando as suas vidas na frente de batalha contra a Covid-19, e eles estando aí no limite mental, físico, emocional, que você sinta compaixão. Que você sinta compaixão daqueles líderes políticos que estão de boa fé, fazendo o que podem, dia e noite, perdendo noites de sono, querendo melhor para a população. Que você tenha compaixão do cargo, da situação que eles estão. Que você, ao olhar aqueles que têm sido abalados por essa situação, economicamente, empresários, profissionais liberais, profissionais em geral, que têm sido afetados economicamente e têm compromissos a cumprir, e que você tenha compaixão deste sofrimento que eles estão enfrentando, que é o sofrimento. Que você tenha compaixão daqueles que estão nos hospitais, daqueles que estão numa fila de espera, daqueles que estão numa lista de espera para uma UTI, que você tenha compaixão daquelas famílias que perderam seus entes queridos, por exemplo, em cidades como Manaus, porque não tinham oxigênio, que você tenha compaixão, que essas imagens toquem o seu coração, que você tenha um olhar como o de Jesus, se sensibilize como Jesus e haja. Queridos, nós não podemos mudar completamente o mundo, mas nós podemos dar a nossa contribuição. Você pode abençoar vidas individualmente, uma pessoa por vez. Você pode orar por um profissional de saúde, pode ligar para ele. Você pode ajudar uma família enlutada, estando próxima dela. Você pode ajudar alguém que está passando fome ou numa situação muito difícil, não podendo pagar aluguel, pagar as contas. Há inúmeras iniciativas da nossa igreja, como a São Barnabé, de parceiros nossos também. Há iniciativa nova aqui em Campinas também, para ajudar essas pessoas. Há iniciativas. Faça a sua parte, você pode fazer a sua parte. Contribua, seja sensível, que você esteja acima de qualquer polarização e que você seja marcado pela compaixão, mas uma compaixão que vê o sofrimento, que sensibiliza e que age, porque compaixão é mais do que sentimento, isso não é sentimentalismo, é ação. E a pergunta hoje é: o que eu posso fazer para exercer mais a compaixão? Como eu posso ser mais compassivo como pessoa? Como eu posso ser mais compassivo com atitudes que vão ao encontro das pessoas? Deus espera que nós sejamos compassivos. O nosso Deus é um Deus compassivo. O nosso mestre é um mestre compassivo. E nós somos chamados para sermos compassivos. Quero terminar com essa expressão do apóstolo Paulo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Que Deus me faça e te faça mais compassivo, para a glória dele. Amém. Com esplendor
sobre todo nome. Sobre todo nome eu sei, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu quero lembrar você que quinta-feira nós temos o nosso encontro de quinta-feiras a partir das 19h30. Nós temos atravessado uma série chamada Como Resolver Seu Maior Problema. E esta quinta-feira à noite é o último encontro dessa série. O último encontro dessa série vai ser espetacular. Esse último encontro vai estar ali mostrando o desfecho de tudo que tem sido trabalhado ao longo desses últimos 4 semanas. E você é o nosso convidado de estar junto conosco. Não deixe de convidar pessoas para estar junto conosco. Encoraje-os para assistir os primeiros 4 semanas, ainda durante esses dias, para chegar na quinta-feira junto conosco. Sempre com direito a uma sala de bate-papo pelo Zoom. E para aqueles que já fazem parte da igreja, sala de oração com o pastor Elias. Não deixe de participar, quinta-feira, às 19h30. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua família, com a sua presença, com o bálsamo do seu amor e do seu carinho, ainda no final desta noite e nessa nova semana, para a honra e glória de seu nome. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Deus se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo